paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 17 de abril de 2024, estaremos lendo o livro de 1 Crônicas, capítulo 10, 11 e 12. Vamos estar aprendendo mais um pouco do Senhor para o nosso engrandecimento espiritual. Vamos estar orando para iniciarmos, e hoje a irmã Ana Lídia estará fazendo a oração inicial juntamente com todos nós. A paz do Senhor, irmãos. Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, Pai querido, mais uma vez estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Deus. De hoje, em nome de Jesus Cristo, a água. nós queremos Te engrandecer, Senhor, pelas grandes maravilhas que o Senhor tem feito a cada um de nós, meu Pai. Deus, obrigado pelos livramentos que o Senhor deu a cada um, Senhor, pelas providências, meu Senhor, por ter cuidado de cada um, pela saúde que o Senhor deu a cada um de nós. Oh Deus Todo-Poderoso, nós viemos neste momento, meu Pai, clamar por misericórdia, Senhor, que o Senhor venha nos perdoar de todos os nossos pecados, meu Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós, meu Pai. Em nome de Jesus eu clamo por cada nação, Senhor Deus, agora neste momento, meu Pai. Eu clamo pela igreja do Senhor, meu Deus. Atenda, Senhor. Inclina os teus ouvidos, Senhor, à oração do teu povo que neste momento clama, Senhor Deus, pelo socorro, vindo diretamente do céu, Senhor. Deus, nos dê entendimento da Tua palavra, Senhor. Nos ensina, Senhor Deus, a compreender a Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Hoje vamos estar lendo 10, 11, 12 de 1 Crônicas. E o título do capítulo 10 diz: A morte de Saul e de seus filhos. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram feridos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos, e feriram os filisteus a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e ele temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vendo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e os seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa. E os despojaram e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus ao redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade que tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens belicosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul, os corpos de Saul e os corpos de seus filhos, e os trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo de um orvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado,
e também porque buscou a adivinhadora para o consultar e não buscou o Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. 1 Crônicas 11. Davi é ungido rei. Então todo Israel se juntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazias sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo de Israel. Também vieram todos os anciões de Israel ao rei Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém, Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até completar o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinham e que o apoiaram fortemente em seu reino com todo Israel, para o fazerem rei conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E estes foram do número de heróis de Davi: tinha Jezobeão, Aquitomita, o principal dos capitões, o qual, brandindo a sua lança contra 300 de uma vez, os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Auita, ele estava entre os 3 varões. E esteve com Davi em paz Damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, e o pedaço do campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele pedaço, e defenderam e feriram os filisteus, e promoveu o Senhor um grande livramento. 3 dos 30 chefes desceram a penha a Davi na caverna de Adulão, e o arraial dos filisteus estava acampado no vale dos Refaíns. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: Quem me dera a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava à porta. E tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor. E disse: Nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes varões com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. E também Abisai, irmão de Joabe, foi chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Dos 3 foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles, porém não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obras, e Gabizel, ele feriu 2 fortes leões de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como o eixo do tecelão. Mas desceu contra ele com uma vara e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança.
Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que não teve nome entre aqueles 3 varões. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos 3. E Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, o Arodita, Elis, o Pelonita, Ira, filho de Iaques, o Teoquita, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Zatita, Ilai, o Atita, Marai, o Nefotatita, Elede, filho de Baná, o Netofatita, Itai, filho de Ribai de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Barumita, Eliaba, o Salmonita, dos filhos de Azen, o Gigozinita, Jonatas, filho de Sag, o Ararita, Aião, filho de Sacar, o Ararita, Elifai, filho de Ur, Éfer, o Mequearitita, Ias, o Pelonita, Ezo, o Carmelita, Naarai, filho de Ebzai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zoleque, o Amonita, Naarai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Ziza, o Rubenita, chefe dos Rubenitas, todavia, sobre ele havia 30, Anã, filho de Macá, e Josafá, o Melenita, Uzia, o Astaritita, Samai e Jeiel, filhos de Otão, o Arorerita, e Gedial, filho de Sine, e Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel, Maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Eunão, e Etimão, Moabita, Eliel e Obed, e Jaziel, Mesobaíta. Crônicas 12. Os que vieram a Davi em Ziclag. Estes, porém, são os que vieram a Davi a Ziclag, sendo que ele ainda fugitivo por causa de Saul, filho de Quis, e era um dos valentes que ajudaram nesta guerra. Armados de arco, usava da mão direita e esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com arco. Eram estes dos irmãos de Saul, benjamitas: Eliezer, o chefe de Joás, filho de Semaá, o Gibeaíta, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, e Beracá, o Jeú, o Anatotita, o Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e capitões dos 30, Jeremias e Jaziel, e Joanã e Josabade, o Geraditina, Ismaía, Eluzai e Jerimote, Bealins e Semarains, e Cefains, o Arufita, Eucana e Isias e Azarel, e Joézer e Josubeão, os Coraitas, e Joela e Zebadias, filho de Jeorão, de Gedor. E dos Gaditas se retiraram Davi ao lugar forte no deserto. Varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança, e seus rostos eram como o rosto de leões, e eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Ézer, o cabeça, Obadias, o segundo Eliabe, o terceiro Mismana, o quarto Jeremias, o quinto Atai, o sexto Eliel, o sétimo Joanã, o oitavo Eusabade, o nono Jeremias, o 10º Maquibanai, um 10º. Este dos filhos de Gade foram os capitões dos exércitos. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no primeiro mês,
quando eles transbordavam por todas as suas ribanceiras e fizeram fugir a todos dos vales para o oriente e para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim de Judá a Davi ao lugar forte. Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade das minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o espírito de Amassai, chefe dos 30, e disse: nós somos Deus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés, alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Ainda que não ajudaram os filisteus, porque os príncipes dos filisteus com conselho despediram, dizendo: à custa de nossa cabeça passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram para ele de Manassés, Adna e Josabade, e Gediael e Micael, e Josabade, Eliú, e Zeletai, chefe dos milhares de Manassés. E esses já ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães dos exércitos. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Ora, este é o número dos chefes armados para pelejas que vieram a Davi em Hebron, para transferir a ele do reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam rodela e lança, 6.800 armados para peleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, porém, era chefe de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, varão valente da família de seu pai, trouxe 20.002 príncipes. E dos filhos de Benjamim, irmão de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 varões valentes, homens de nome da casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Isacar, destros da ciência dos tempos, para saber o que Israel devia fazer, 200, e do seu chefe todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. De Zebulon, dos que saíram ao exército ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, 50.000. Também destros para ordenarem a batalha com coração constante. E Naftali, 1.000 capitões, e com eles 37.000, como rodela e lança. Dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. De Azer, dos que saíram para o exército para ordenarem a batalha, 40.000. Da banda da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumento de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, com coração inteiro, vieram a Hebron para levantar a Davi, rei sobre todo Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi, rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Isacar e Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulos, e sobre bois, provisões de farinha, pastas de figos, e cachos de passas, e vinho e azeite, bois e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Glória a Deus. Palavra do Senhor.
meu Deus, Pai querido, nós queremos Te louvar por este momento, Senhor, pela Tua palavra, meu Pai. Obrigado, Senhor, por este momento glorioso, Senhor Deus. Deus querido, neste momento eu peço, Senhor, que o Senhor possa estar visitando cada inscrito deste canal, Senhor, que tem acompanhado, Senhor Deus, com muita atenção e fervor no seu coração essas leituras diárias da Bíblia. Deus querido, visita a necessidade de cada um de nós, meu Pai. Nos dê um dia abençoado, Senhor Deus, um resto de semana maravilhoso, com descanso, meu Deus. Guarde-nos livre de todo mal, Senhor. Sê conosco em todos os momentos, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém.